Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre triatlo, esse esporte que cresce a cada dia no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, vários praticantes de várias idades, né? Então desde pessoas mais novas até pessoas que já praticavam alguns outros esportes, então migraram da natação, do ciclismo, da corrida e querem fazer o triatlo. Então é interessante a gente saber quais os principais cuidados que nós temos que ter relacionados às lesões que acontecem, né? Pela percepção que nós vemos de lesões relacionadas ao triatlo. Então, a primeira coisa, o primeiro item que eu vou falar para vocês das variáveis que a gente precisa analisar é a mobilidade do corpo, né? Principalmente a mobilidade de algumas articulações chaves, como tornozelo, joelho e quadril, principalmente relacionados ao quadril. Por quê? Porque, por exemplo, durante a natação, o quadril é fundamental para estar sincronizado com as braçadas, né? Então você ter ali, normalmente o atleta de triatlo ou um sprint ou um triatlo mais longo vai nadar em média 750 metros, 500 metros, 1500 metros. Então ele precisa ter um alinhamento do corpo e um alinhamento das pernadas. Quem nada, assim, tem um pouquinho mais de experiência na natação, sabe que a pernada não é o principal durante esses nados mais longos, né? Se você bater muito perna, fazer muita pernada, a gente acaba gastando muita energia, então não é interessante a gente fazer muita pernada forte, mas sincronizar, né? Utilizar aquela energia mecânica da braçada, afundando um pouquinho o quadril, batendo a perna, fazendo uma sincronização entre a pernada e a braçada. No ciclismo é muito comum está às vezes relacionado mais à estrutura do atleta e à estrutura do alinhamento da bike, né? Então as bikes de triatlo, normalmente aquelas contra-relógio, têm uma postura de mais flexão de tronco, que é normal para ter aquela dinâmica, aquele ganho de performance, mas às vezes o atleta não tem uma mobilidade de flexão de tronco adequada, começa a gerar ali uma dor na região sacroiliaca, enfim, começa a gerar um desconforto geral ali, talvez não tenha só que fazer um ajuste na bicicleta, que é comum lá no Bike Fit, mas também o atleta procurar o profissional para avaliar e ver se ele precisa trabalhar um pouco mais de mobilidade para ter um conforto maior nessa flexão de tronco, que no momento onde faz mais força, né, você faz força no pedal empurrando ali, que o tronco precisa estar estabilizado com um ponto fixo muito forte para manter a estabilidade ali. E na corrida também, principalmente se a gente pensar na região do quadril, depois da natação, né, do ciclismo, o corpo ele vai estar mais cansado, então alguns artigos já trazem que a postura do atleta vai mudar, então ele vai jogar o tronco mais para frente, ele vai variar dentro da corrida dele, vai começar a correr num padrão diferente, talvez aumentando um pouquinho a cadência. Então, assim, é importante treinar, mas aproveitar bem o ciclo, né, alongamento e encurtamento ali. Então, acumular energia elástica, liberar energia elástica para ficar uma corrida mais confortável também, principalmente quando o corpo já tem uma série de desgastes. Então, assim, as lesões normalmente dentro do triatlo estão relacionadas a sobrecargas de treinamento, que é o que a literatura nos aborda hoje para a gente bater um martelo, principalmente nas lesões da corrida e outros esportes, é a carga de treinamento relacionada ao descanso, à recuperação muscular, e ao volume, né? Então, se você associar o volume de treinamento com um corpo que não está com uma mobilidade adequada, não está trabalhando, utilizando aquela energia elástica promovida pelo músculo, pelo tecido conjuntivo, pelas articulações, a propensão dele ter uma lesão é maior. Então, trabalhar muito a mobilidade de dorsiflexão do tornozelo e as mobilidades do quadril também. Extensão do quadril, que é muito utilizado ali na corrida, a gente vai ter uma dinâmica maior do membro inferior durante a corrida, mas sempre então priorizar esse trabalho de mobilidade. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho das lesões relacionadas à mobilidade e depois eu volto para falar um pouco mais, uma conclusão para a gente chegar aqui. Pessoal, então no meu site aqui, brunomatoso.com.br, você vai lá no blog, tem algumas lesões de quadril relacionadas ao triatlo, tá? Então coloquei algumas estratégias de prevenção. Então primeiro eu expliquei a mecânica dos movimentos do quadril relacionados a cada esporte, aquilo que eu falei da rotação do tronco relacionados à braçada, a esse ganho de amplitude da braçada, do ciclismo, a fase do pedal, né, e os músculos utilizados, a corrida, a mecânica da corrida também relacionados ao quadril e as principais lesões. Então, a síndrome da banda iliotibial,
relacionadas à corrida, relacionadas ao ciclismo e algumas estratégias de prevenção, né? Tendinopatia dos isquiosurais, né? Aquela dor na região posterior, e algumas causas relacionadas ao ciclismo também e as estratégias de prevenção. Impacto no quadril, que é mais comum nos esportes que exigem mais impacto, como a corrida, né? Então, na natação e no ciclismo a gente não tem tantas lesões relacionadas a isso. Mas ficam aqui alguns testes e algumas estratégias de prevenção relacionados a esse esporte, né, ao triatlo, e alguns exercícios, né, que nós podemos fazer para trabalhar tanto prevenção como estratégias, né, de tratamento. Então, para concluir, as principais causas de lesões relacionadas aos triatletas relacionadas ao quadril estão ligadas à mobilidade e ao controle de carga de treinamento, né, nos triatletas. Então, melhorar a recuperação, aos cuidados ali nos treinos, alguma coisa relacionada à biomecânica também, de fatores que podem interferir ali relacionados ao triatleta. Então, a mobilidade, juntamente com altos volumes de treinamento, que é normal dentro desse esporte, ele pode ser uma associação que pode levar a um risco maior de lesões. Então, sempre o triatleta precisa trabalhar muita mobilidade, a controlar a carga desse treinamento também, e é um dos principais fatores que a gente pode também interferir com um trabalho associado da parte da fisioterapia, juntamente com os treinadores ali. Então, esse vídeo aí, esse recado que eu queria deixar para vocês.